Olá, meus amigos, vocês são muito bem-vindos a mais um estudo da lição. Durante esta semana, o nosso tema é a aliança com Abraão. Chegamos à lição de número 7 e o nosso verso para memorizar se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo 15 e o verso 2, que diz: Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? A aliança de Deus com Abraão, quem sabe tenha sido o ponto mais importante de Deus com Abraão. Já estudamos um pouco sobre o tema das alianças em estudos passados e nós aprendemos que a primeira aliança que Deus fez foi com toda a humanidade por meio de Adão. Adão foi a primeira pessoa a qual Deus fez a sua primeira aliança. Nós sabemos que essa aliança ela foi quebrada posteriormente e Deus ele renovou a sua aliança com toda a humanidade novamente por meio de Noé. E mais tarde houve a necessidade de Deus fazer uma nova aliança com o patriarca Abraão. A aliança é um pacto, é um concerto, é um acordo, e esse acordo é um acordo de Deus com o ser humano. A aliança com Abraão dizia que Abraão seria o pai de uma grande nação. Abraão seria o pai daquele que viria a ser a luz e o sal da terra aqui nesse mundo. Então Deus prometeu a Abraão que ele seria o pai de uma multidão. Agora, é interessante que Abraão ele já estava com uma idade muito avançada, Sara também já estava muito idosa, e como que Deus iria chamar uma mulher estéria, como Sara, e um homem de idade muito avançada, muito idoso, para ser o pai de uma grande nação? Mas a promessa de Deus, ela se cumpriu pouco tempo depois, embora Abraão e Sara duvidasse da promessa de Deus. E essa promessa, ela foi cumprida. Um certo dia, o anjo chegou para Abraão. Esse anjo era o próprio Jesus. E o anjo, ele pediu para que Abraão preparasse uma refeição. O anjo almoçou com Abraão, comeu ao lado de Abraão. Era o próprio Jesus que estava mantendo contato com Abraão. A Bíblia nos relata que pelo menos 4 vezes houve um encontro de Deus com Abraão. Abraão ele se encontrou com a pessoa de Deus pelo menos 4 vezes em toda a sua vida, é o que a Bíblia está nos relatando. E naquele encontro também Deus ele pediu para que Abraão oferecesse algum sacrifício. E esse sacrifício iria consagrar a sua aliança com Abraão. Então Deus ele pediu que Abraão preparasse novilhos, cabritos, ovelhas, pombinhos e trouxesse ali. E aqueles animais deveriam ser partidos ao meio conforme a ordem do anjo, a ordem de Deus. Naquela época, nos tempos antigos, era muito comum que quando 2 pessoas fizessem um pacto, um acordo, uma aliança, todo o seu ritual de aliança tinha que estar repartido ao meio. Se eles estivessem ali fazendo um pacto perante o animal, aquele animal tinha que ser partido ao meio, simbolizando que se alguém quebrasse a aliança, a sua vida também seria dilacerada ao meio. E foi isso que Deus ele propôs para Abraão. Trouxeram o novilho, trouxeram o cabrito, trouxeram o carneirinho, as aves. Então, aqueles animais eles foram partidos ao meio como prova de que a aliança entre Deus e Abraão era uma aliança eterna, perpétua, da qual, se alguém descumprisse aquela aliança, tudo seria quebrado ao meio conforme a oferta, conforme os animais que foram cortados ao meio.
E a promessa de Deus foi a seguinte, que Abraão seria o pai, o descendente de uma grande multidão. E foi justamente isso que aconteceu. Abraão mais tarde teve Isaque como o seu filho da promessa. Isaque deu descendência a Jacó e sucessivamente, a partir daquela geração, começou a formar o povo de Deus para que eles fossem o sal da terra e a luz do mundo, no meio de um mundo que estava muito afastado de Deus. Então, a aliança de Deus com Abraão consistia nesse pacto de formar uma geração, de formar uma descendência, para que por meio dessa descendência, a luz de Deus, todas as nações da terra fossem evangelizadas e alcançasse a salvação. Bem, meus amados, esse foi o nosso estudo desta semana. A aliança que Deus fez com Abraão, Ele faz também conosco hoje. A aliança que Deus fez com Abraão, Ele está disposto a fazer individualmente com nós hoje, a cada dia. Cada dia que se passa, Deus está propondo uma nova aliança conosco. Esta nova aliança, ela está disponível individualmente entre eu e Deus. Então, que Deus nos abençoe, e eu queria finalizar esse momento aqui fazendo uma oração por nós, para que nós possamos a cada dia firmar diariamente o nosso pacto, a nossa aliança com Deus, para que possamos a cada dia nos aproximar mais de Deus e sermos como Abraão, sermos sal da terra e a luz do mundo. Então feche seus olhos onde você estiver e vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu és um Deus de promessa, Tu és um Deus da aliança. Tu firmaste, Pai, várias alianças no passado. Tu chamaste, Pai, pessoas como Noé, como Abraão, como Davi e tantos outros no passado para firmar uma aliança. E neste momento, Pai, queremos também firmar a nossa aliança contigo. Nos ajude, Pai, a mantermos firme ao Teu lado e que esta aliança que fizermos diariamente ela possa perdurar até a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus amados, ficamos por aqui e até o estudo da próxima semana, que tem como tema a promessa. Vamos continuar a vida de Abraão. Estamos estudando aqui o livro de Gênesis e na semana que vem eu encontro você. Até o nosso próximo estudo. Tchau!